Bora lá para nossa aulitia. Agora tudo resolvido, graças a Deus. E eu pensando, não, gente, não pode dar nada errado, não. Porque senão o povo vai ficar debochando de mim aqui, falando que eu não consegui arrumar o equipamento, que eu passei o dia inteiro mexendo. Aí não. Bom, o que nós vamos fazer? Falar um pouquinho do perfil da FGV, mas falar do perfil da FGV em provas de carreiras policiais, porque acaba tendo uma pequena diferença às vezes no tanto de texto, no tamanho de texto, no conteúdo do texto e mesmo na abordagem das questões. Quando você pega a prova, por exemplo, da Receita ou outras provas da FGV de fiscal, a gente tem um perfil. Quando a gente pega as provas da FGV de carreiras policiais, a gente tem um perfil um pouco diferente. É mais fácil ou é mais difícil? Gente, não existe caminho fácil na FGV. Eu diria o seguinte, a FGV é uma banca que se parece apenas com a própria FGV. Isso aí já é uma coisa assim, para você considerar. E a gente aprende muita coisa da FGV, gente, na prática, fazendo exercícios. Então, mesmo os exercícios de área fiscal, acho que são válidos, de tribunais, válidos, mas a gente vai começar pelos de carreiras policiais. Imagino, e eu até já corrigi essa prova no YouTube, que vocês já tenham visto, por exemplo, a prova da Polícia Civil do Piauí. Foi uma prova com poucas questões, se comparada à prova de vocês, né? A prova de vocês provavelmente vai estar mais próximo da prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi uma prova com 30 questões para a maioria dos cargos. E no caso de vocês, 25 questões. Na Polícia Civil do Piauí, 8 questões. Minas, 10 questões. Uma prova com menos textos e, obviamente, desafios um pouco menores, tá? Mas vamos falar um pouquinho dessa banca, entendendo quais são os pontos que a FGV mais trabalha. Primeiro, a gente já sabe que nos cargos da Polícia Civil do Paraná, em que há português, né, porque delegado, por exemplo, não tem, nós temos, para o cargo de agente de polícia judiciária, 25 questões de língua portuguesa. Então, só concorre aqui, gente, com outra matéria que a gente sabe que é pesada, que é a matéria de tecnologia e sistema de informação, que hoje também tem sido muito cobrada em concursos da área policial, e faz sentido, né, gente? Porque tudo é tecnologia. Então, quando a gente pega, por exemplo, a prova da Polícia Federal, os meninos reclamam, né? Só de português e da prova também de tecnologia da informação. Então, os demais cargos, as demais disciplinas vão ter especificidades diferentes e um volume muito menor de questões. Se eu fosse sugerir a vocês um método de treinamento para a FGV, seria o seguinte: de hoje até o dia da prova, faça 10 questões, gente. De hoje até o dia da prova, faça 10 questões, todo dia. Não importa se você vai errar as 10. Faça as 10 e assista ao vídeo, porque, obviamente, você não vai conseguir sozinho entender tudo o que você errou ali na FGV. Então, o importante faça questões e o que? Assista ao vídeo de correção, tá? E aí, aqui também, papiloscopista, 25 questões. Então, basicamente, a gente vai ter na Polícia Civil do Paraná, nos cargos em que há português, um volume realmente muito grande. Na prova de agente, a gente ainda tem 25 questões aqui. Mas na prova de papiloscopista, por exemplo, 25 aqui, depois, a próxima matéria com um volume grande de questões, a prova de tecnologia, mas com 15 já. Então, realmente, um peso maior para português. Português ainda entra em critério de desempate, gente. Só que lá atrás, né? Eu acho que, salvo engano, é o 5º critério de desempate. Só que não acha que não fica empatado no 5º, não, porque fica, tá? Então, a gente também tem que garantir os pontinhos aí em português, ainda mais com um volume alto de questões, tá? Agora, pensando no edital. Então, o que a gente tem no edital da FGV? Interpretação e compreensão de textos. Isso vai representar metade da sua prova. Só que essa metade, ela vai, obviamente, ter componentes, como é que eu posso dizer, teóricos. Então, por exemplo, quando a gente fala de tipologias textuais, aqui, ó, quando a gente fala de modos de organização textual, isso tudo aqui está associado, obviamente, à interpretação de texto.
Textos literários e não literários, e obviamente quando ela vai trabalhar, por exemplo, narrações, ela pode optar por um texto do Machado de Assis, aí optando por um texto literário, mas ela pode pegar uma notícia, e nesse caso vai pegar um texto de natureza mais o que? Informativa. Então a gente tem ali várias possibilidades, mas a interpretação de texto, esse conjunto básico aqui, ó, ele vai representar mais ou menos 50% da nossa prova, inclusive com questões que têm a ver com coerência e coesão. Então, aqui no cantinho, eu vou deixar para vocês alguns enunciados ou alguns tipos específicos de questão que a FGV costuma cobrar. Um tipo bastante comum é coerência e coesão. Então, a nossa banca vai lá e vai perguntar quais são os aspectos coesivos daquele trecho. E aí, pensando em coesão referencial, em coesão lexical, pensando em coesão sequencial, todos esses tipos são trabalhados pela nossa banca, tá? E na coerência, gente, sabe o que acontece? Ela pergunta às vezes, desculpa estar na mesa aqui, se é coerente ou incoerente o determinado trecho que ela coloca ali de texto, tá? Então aqui ela também trabalha coerência versus incoerência. Bom, além disso, gente, ela trabalha muito estratégias de construção do texto. Então, o meu texto, ele foi construído a partir de quais estratégias? Eu utilizei dados, eu utilizei argumento de autoridade, eu utilizei um exemplo concreto. Então, estratégias argumentativas. Às vezes, estratégias, o quê? Narrativas, descritivas. Eu não sei se vocês viram a prova da Câmara dos Deputados da FGV, que é uma prova maravilhosa, vale a pena fazer, obviamente, na sua preparação. Mas, por exemplo, nessa prova tem várias questões, foram 70 questões de português. Tá? Então, várias questões. Nessas questões, a FGV explorou tanto estratégias argumentativas, quanto narrativas, quanto estratégias descritivas. Flávia, o que seria isso? Estratégia narrativa, a gente vai falar, por exemplo, do tipo de narrador. Esse narrador é impessoal, esse narrador é onisciente, é um narrador personagem, ele interfere na narrativa, ele dá a sua opinião ou não dá a sua opinião dentro do contexto narrativo. Estratégia descritiva, como é que é a observação? É do geral para o particular? É do particular para o geral? É de dentro para fora? Então, essas abordagens da estratégia, porque todo texto descritivo é observacional. Então, a ideia é como essa descrição se constrói de dentro para fora, de cima para baixo, né? Isso aí vai aparecer em todas as provas, por exemplo, quando você fizer questões aí da FGV com muita frequência, em todas as provas maiores da nossa banca, porque às vezes vai pegar uma prova do Piauí lá com 8 questões, aí às vezes não aparece. Mas em todas as provas mais amplas da FGV, com mais de 20 questões, você vai ter pelo menos uma questão de estratégia argumentativa ou narrativa ou descritiva, tá? Então, isso aqui vai corresponder a 50% da nossa prova. Ainda pensando em interpretação de texto, nós vamos ter questões de vocabulário. Sempre. E questões de vocabulário são desafiadoras, porque às vezes a FGV, ela não vai perguntar só sinônimo, hipônimo, hiperônimo. Não, ela vai pegar aspectos mais subjetivos da palavra. Quando eu uso essa palavra, qual é o recorte que eu pretendo dar ao meu texto, né? Então, a gente vai ter vocabulário. O que a gente vai fazer? Inclusive, na sua prova, tem uma matéria que está lá, dicionário. Aí a gente gravou uma aula específica para explicar o que é dicionário e como isso aí acontece na sua prova, tá? Bom, aí quando a gente fala de tipologia da frase portuguesa, o menino olhou e falou assim, o que seria isso aqui? Gente, existem formas de organização do enunciado. No nosso caso, a gente pode ter uma frase verbal ou uma frase não verbal, é tipologia da frase portuguesa. Uma frase verbal é aquela que tem
verbo. E ela é construída por uma ou mais orações. E às vezes a FGV coloca isso numa alternativa. Não vai aparecer uma questão inteira de tipologia da frase portuguesa, mas pode aparecer um texto, e aí ela fala assim, ó, no primeiro parágrafo do texto, deu-se preferência a frases nominais para indicar movimento. Nós temos um problema. Dificilmente frase nominal indica movimento, porque movimento é próprio do verbo. Então, provavelmente esse item já está errado, porque ele está misturando o quê? Conceitos aí. A frase nominal normalmente não se presta a movimento, ela é mais observacional e ela está a serviço da descrição. Então, essa tipologia da frase portuguesa diz respeito à frase nominal, que é aquela frase sem verbo, e frase verbal, que é uma frase com verbo. Essa frase com verbo, ela é construída por uma ou mais orações. E a frase nominal não apresenta orações, tá? Então, construída a partir de orações. E aí, a gente vai falar da estrutura da frase portuguesa, já pensando agora em operações de deslocamento. Se eu falo, por exemplo, que um simples rapaz esteve no local, reles, desprezível, simples rapaz, uma pessoa qualquer. Um rapaz simples esteve no local. O que vai ser um rapaz simples? Um rapaz o quê? Humilde. Então, reles versus humilde. Eu falo, o pobre homem se envolveu na discussão. O pobre homem se envolveu, coitado. O homem pobre se envolveu na discussão. O homem pobre desprovido de dinheiro. Então, essas operações de deslocamento, elas podem, obviamente, alterar o sentido. Mas eu também posso ter substituições. Então, por exemplo, dentro da estratégia da FGV, ela pode considerar, por exemplo, que a substituição de voz passiva analítica por voz passiva sintética não altera o sentido do trecho. Então, possibilidades. Outra coisa que ela adora, aqui, ó, voz passiva analítica e voz passiva sintética, sua banca ama essa substituição aqui. Mas tem um outro parzinho que ela ama mais, que é oração reduzida versus oração que desenvolvida. Então ela pega uma determinada oração reduzida do trecho do texto, né, e vai ali desenvolvendo aquela oração reduzida para você encontrar qual é a alternativa que desenvolveu corretamente aquele trecho, tá? Bom, ela ainda pode propor modificações mais profundas. O que seriam essas modificações mais profundas? Eu posso inverter sintagmas, eu posso trocar termos, eu posso suprimir palavras e posso trabalhar ainda correção. O que é a correção? Norma culta. Eu costumo dizer que a FCC ela coloca 30 vezes norma culta no edital de maneiras diferentes, porque ela coloca aqui, ó, estrutura da frase portuguesa, eu vou cobrar correção, e aí ela realmente cobra, tá? Você vai perceber que na prova, por exemplo, da Polícia Civil Minas, a gente teve questões bem interessantes de correção gramatical, inclusive questões complexas de imperativo, conjugação verbal, né? Bom, problemas estruturais da frase. Isso também vai entrar em correção. Só que nesta seara aqui, a nossa banca tem um problema estrutural que ela ama. E aí, quando a gente fala em problema estrutural, a gente tem que pensar especificamente nesse problema, que é o paralelismo sintático. Então, a nossa banca, ela trabalha com paralelismo sintático. Poucas bancas trazem esse conteúdo com tanta frequência quanto a FGV. Então, no paralelismo sintático, gente, eu tenho que observar várias coisas. Eu não sei se vocês já fizeram alguma questão de paralelismo. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, ó. Isso. Borracha. Eu não sei se vocês já fizeram muitas questões de paralelismo, mas vou tentar ser o mais didática possível, sem pesar muito a mão nesse primeiro encontro, até porque senão a gente gastaria muito tempo só com essa matéria, tá? O paralelismo, ele tem a ver com
termos coordenados, podem ser orações ou substantivos, eles têm que seguir a mesma estrutura. Então, a primeira coisa que eu estou observando é que os termos são coordenados. Então, eles são separados ou por vírgulas ou por conectores, o quê? Coordenativos. Então, ó, termos coordenados devem ter a mesma estrutura. O que quer dizer isso, tá? Se eu tiver passiva sintética, eu vou ter que ter passiva sintética 2 vezes. Eu vou dar exemplinho aqui pequenininho, só para você entender melhor. Se eu tiver passiva analítica, eu vou ter analítica 2 vezes. Se eu tiver oração reduzida, eu vou ter oração reduzida 2 vezes. Se eu tiver oração desenvolvida, eu vou ter nos 2 termos. Se eu tiver nomes, que também é muito comum, substantivos em vez de verbos, eu vou ter em todos os termos, nomes. Então, só para a gente entender melhor, e esse conteúdo já despenca na nossa banca, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Aqui, ó. Eu coloquei esse que vai introduzir as orações subordinadas, e as orações que eu vou introduzir, elas têm que seguir o mesmo formato. Então, aqui, ó, que se resolvesse. Então, eu falo assim, ó, o rapaz queria que se resolvesse o caso, e aí eu posso colocar esse que aqui ou não, não vai ser obrigatório, e que se considerasse o problema. Eu tenho passiva sintética nos 2. Aí, ó, eu posso ter o rapaz queria. Vou colocar assim só para caber melhor. Que. Aí eu vou ter o caso fosse resolvido e que o problema fosse considerado. Estão vendo? Então, isso aqui é o que a gente está chamando de paralelismo. Então, o rapaz queria que o caso fosse resolvido e queria que o problema fosse considerado. 2 estruturas de passiva, o quê? Analítica. Então, eu preciso manter a mesma estrutura sintática para garantir o paralelismo. Se eu usei passiva sintética, eu mantenho a estrutura de passiva sintética. Se eu usei passiva analítica, eu mantenho a estrutura de passiva analítica. Oração reduzida. Aqui, ó. Eu vou lá e falo assim, ó. O rapaz queria resolver o caso e considerar o problema. Oração desenvolvida. E aí, para ficar diferente, eu vou fazer uma desenvolvida, gente, no plural, com primeira pessoa. Aí eu tenho que manter a primeira pessoa nas 2. Vamos supor, eu vou ter lá assim, ó, o rapaz queria. Aqui, ó, que nós resolvêssemos o problema e considerássemos o caso, tá vendo? Tem que ficar a estrutura igual em tudo. E que, repetir o que não é obrigatório, tá? Considerássemos o caso. Isso aqui despenca na nossa banca, gente. É chatinho, mas se desde a primeira aula você for observando isso, você vai pegar, tá? E substantivos, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz queria a resolução do caso. Tá vendo? Dá para fazer tudo, ó. E a resolução, eu já fui trocando aqui, né? E a consideração do problema. Essa daqui minha ia ficar errada, porque eu troquei as palavras, tá? Ah, mas isso aqui fui eu. Isso aqui não foi a banda, não. Isso aqui fui eu. Já mudei a frase. Aqui, ó. Resolvêssemos o caso e considerássemos o problema. Vai ficar... Aí, se eu trocar, não pode, óbvio, você vai alterar o sentido, né?
O rapaz queria a resolução do caso e a consideração do problema. Então, resolução e consideração. Esses são os casos mais caidores de com força mesmo no bom dialeto mineiro em termos de paralelismo sintático cobrados pela FGV. Agora, gente, olha que linda a nossa banca. Norma culta. Aqui ela já tinha falado correção. Norma culta é simplesmente tudo. Ela nem precisava mais colocar crase, regência, concordância, pontuação, ortografia, acentuação gráfica. E tudo bem que ela ainda coloca. Mas, gente, norma culta quer dizer tudo. Tudo. Vai de tudão. Desde conjugação verbal à escolha de pronomes. E tudo cai. Então, por exemplo, na prova da receita caiu uma questão de objeto direto preposicionado. E caiu regência. E caiu particípio abundante. Então, já é uma coisinha. Quando você vai olhar na prova da Câmara dos Deputados, com 70 questões, obviamente caiu tudo que existe na gramática e mais alguma coisa. Só de concordância foram 10 questões na prova. Pensa comigo, é muita coisa para a gente estudar. Então, beleza. Pontuação, a sua banca ama. A gente vai fazer uma questão de pontuação. Às vezes, a gente vai ter uma questão de pontuação mais afeta ao sentido, né? Onde eu coloco ou suprimo a vírgula e altero o sentido. E, às vezes, eu vou ter uma questão de pontuação relacionada à norma culta. Então, eu não posso usar vírgula entre o sujeito e o predicado, eu não posso, por exemplo, separar o verbo dos seus complementos, eu não posso separar o nome dos seus complementos. Gente, uma coisa eu falo com vocês, é treino. 10 questões por dia. Eu tenho certeza de que você vai acertar pelo menos 20 das 25. 10 questões por dia. Mas tem que ter um compromisso realmente de fazer questões, né? Um aluno, para estar, de fato, preparado para a FGV, ele deveria fazer aí uma média de 300 a 600 questões, porque a FGV é prática, é menos teoria. Isso aqui que vocês estão vendo, o paralelismo, parece teoria, e é. Só que quando a gente vai explicar sem uma frase, fica impossível de entender. Então, é muito mais fácil quando a gente está fazendo questões e eu vou grifando e mostrando, olha, aqui está errado por isso, porque metade é nome e metade é oração. Essa é oração reduzida e essa é o quê? Desenvolvida. Então, isso aí vai ajudando você a entender um pouco melhor a dinâmica da sua banca, tá? Então, os sinais de pontuação, a gente vai ter tanto questões de norma culta, quanto questões relacionadas ao sentido. As duas coisas vão aparecer. Organização sintática das frases, tanto termos quanto orações. Por exemplo, ela vai grifar 2 termos e perguntar se eles têm a mesma função sintática. Então, grifa 2 termos e pergunta, você está olhando se os 2 são objetos diretos, se os 2 são objetos, o quê? Indiretos. Então, cai muito isso aqui, ó, objeto indireto, objeto direto, complemento o quê? Nominal. Pode cair uma questão igual na prova da Polícia Civil do Piauí, sobre sujeito, perguntando qual que é o sujeito que estava intencionalmente omitido na frase. Só que ela considerou um caso de oração sem sujeito. Mais polêmico, mas tudo bem. Vai. Era o melhor que tinha para marcar e a gente avalia isso também. Ordem direta e ordem inversa. Olha, isso aqui dá para você aprender agora e cai. O que é a ordem direta? Também chamada de ordem o quê? Canônica. Ordem direta ou ordem canônica é a ordem natural dos constituintes da frase. Sujeito, verbo, complemento verbal e, se houver, adjunto que? Adverbial. O que é a ordem inversa, tá? É quando eu pego, por exemplo, um adjunto e anteponho ao sujeito, ou intercalo entre o sujeito e o verbo. Então, existem formas de a gente modificar a ordem da frase e isso pode ser um recurso argumentativo. Já anota uma coisa que você vai ver que é bem importante. Tudo que vem no início está topicalizado. E tudo que está topicalizado foi intencionalmente destacado pelo autor. Então, vamos imaginar que eu tivesse uma frase assim, ó. Esta blusa, vírgula, comprei-a em uma liquidação.
eu quis dar uma ênfase maior ao objeto. E por isso eu construí uma sentença em que o objeto figurou como topo da frase. O que quer dizer isso? Topo, é porque esses nomes a FGV usa, tá, gente? Outras bancas não usam, é a FGV. Então a gente tem que ter uma conversa aqui para a FGV. Então, tudo que está topicalizado, tudo que está no início, intencionalmente foi posicionado pelo autor para receber o quê? Destaque. Então, se a FGV perguntasse o seguinte, a ênfase dada à blusa muda se eu trocar a ordem dos termos. Aqui, ó, comprei esta blusa em uma liquidação versus esta blusa, vírgula, comprei em uma liquidação. A ênfase muda. A blusa continua sendo a mesma, mas quando eu coloco na função de topo, aquele de topo, topicalizado, está no início, quando eu coloco na função de topo aquele termo, eu confiro a ele uma ênfase dentro do discurso. Então, a FGV mexe muito com esse tipo de variável. Ordem inversa, ordem direta, mostrando esses constituintes, tá? Tipo de discurso é muito caidor de com força mesmo. Tipo de discurso aparece também na FCC, por exemplo. Quem fez a prova da Assembleia Legislativa de Roraima, agora, há 2 domingos, viu uma questão de tipo de discurso. Então, não é privilégio da FCC, não. E tipo de discurso, gente, é uma matéria desse tamaninho, que se você estudar, obviamente, você vai acertar. Basicamente, assim, ó, de jeito bem rápido, a gente tem o discurso direto, que é pautado na fala do personagem, cujo objetivo é dar vivacidade ao trecho destacado, né? Então, nesse caso, é um discurso direto, fala do personagem e confere vivacidade. O discurso direto, ele vai ter marcas gráficas, aspas, travessões, 2 pontos, essas marcas gráficas sempre sustentando o discurso direto. Aí eu tenho o discurso indireto. O discurso indireto, ele foi modulado ou tomado pelo narrador. Então, nesse caso, não é a fala do personagem. Existe um negócio que a gente chama de verbo dissende. O que é o verbo dissende? Isso caiu na prova da Câmara dos Deputados da FGV. Verbo dissende, também chamado de verbo de dizer, dissende é do latim, tá? Quer dizer, verbo de dizer, falou, disse, argumentou, sustentou. Então, são verbos que vão vir no pretérito perfeito, marcando a enunciação. Então, falou, disse, sustentou, argumentou, pretérito perfeito aí, marcando toda a enunciação, tá? Registros de linguagem. O que seria registro de linguagem? Aqui, ó, deixa eu só complementar, para você não achar que só tem esses dois, você ainda tem o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando eu misturo o narrador com o personagem. Então, não há limites claros entre o narrador e o personagem. A FGV, gente, se você, por exemplo, tem o hábito de fazer questões, TEC concurso, que concurso, que são ótimas fontes, obviamente, a gente tá aqui para somar, né, gente? Não é para ficar falando mal do colega, óbvio que não. Então, são excelentes fontes. Quando você for fazer filtros lá, por exemplo, você consegue muitas questões da FGV de tipos de discurso, direto, indireto, muitas. Se você fizer um filtro pós-2020, que é um filtro bom, você vai achar mais de 50 questões só de tipos de discurso da FGV. E aí vai aparecer todos os 3. Passar do direto para o indireto, identificar direto, identificar indireto. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer uma questãozinha da Polícia Civil de Minas, que eu achei até simples para médico legista, em que se pedia a identificação de um caso de discurso indireto, tá? E eu posso pedir, por exemplo, o indireto livre, em que o narrador aparece fundido com o personagem, tá? Misturado com o personagem, sem condições de fazer uma diferenciação clara. Dito isso, a gente pode falar agora de registro de linguagem.
O que é registro de linguagem, gente? Quando a gente pensa em registro, a gente está pensando em níveis de formalidade. Então, o meu texto, ele pode ser mais coloquial, a depender da situação comunicativa, ou menos coloquial, a depender da situação comunicativa. Então, isso tem a ver com níveis de formalidade. Os níveis de formalidade, eles têm relação com outros elementos, que são isso aqui, ó. São os atos de comunicação ou os elementos de comunicação. Então, importa quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o assunto ou o conteúdo, qual é o canal pelo qual aquela mensagem vai o que circular. Então, eu também tenho canal como elemento. Eu posso ter, por exemplo, inclusive, ruídos. O que quer dizer o ruído? Algo que atrapalha a emissão da mensagem. Então, nos atos comunicativos, eu levo em consideração emissor, receptor, conteúdo, canal e, eventualmente, pode haver um ruído. Esse conceito, gente, cai na FGV. Então, às vezes, ela pergunta qual é o elemento, qual é o ato comunicativo que está ali representado em um determinado trecho do texto. É o emissor? É o receptor? Existe um problema de ruído? Quer ver um problema de ruído, gente? Às vezes a gente nota numa tirinha que a pessoa fala uma coisa e o outro entende outra coisa. Você já viu numa tirinha? Que às vezes o humor é exatamente decorrente do fato de eu dizer uma coisa e o outro entender de maneira diversa. Então, o ruído ele acontece quando a mensagem não é efetivamente compreendida pelo seu receptor, tá? Bom, então aqui, nesses registros, a gente está pensando no texto e em níveis de formalidade. Eu acho importante passar pelo edital, porque aí a gente vai entendendo um pouco mais da dinâmica da banca, beleza? Bom, funções de linguagem, não sei se vocês já ouviram falar em função conativa. Aí o menino dá uma balançada na cabeça, cutuca o colega e fala assim: a professora falou errado, é conotativa. Não, conotativa tá aqui, filho. Conotativa tá aqui, ó. Tá aqui, tá em outra parte. Tá em outra parte aqui, ó. Tá em sentido próprio e sentido figurado. Aqui é conotativa. Beleza? Agora aqui é conativa. E já caiu. O que é a função conativa, também chamada de função apelativa da linguagem? É a função típica dos textos publicitários. Mas a sua banca, ela é uma banca chique, que, por exemplo, vai fazer a diferenciação entre publicidade e o quê? Propaganda. São dois gêneros textuais, o quê? Diferentes. Aqui, ó, tá na hora de você lembrar. A gente faz propaganda, o quê? Eleitoral. Não faz publicidade eleitoral, não. Porque a publicidade, ela tem como foco produto ou serviço, né? O objetivo da publicidade é comercial. Já o objetivo da propaganda não é o quê? Comercial. O objetivo da propaganda é como se fosse brand, né? É marca. Então, não é propriamente vender. Por exemplo, quando eu faço um vídeo mostrando que o meu livro foi indicado para o concurso do Corpo de Bombeiros aqui em Minas Gerais. É a 5ª vez que o meu livro é indicado, gente. Olha que felicidade. Fico muito feliz, claro, muito honrada, né? Então, quando eu faço isso, eu não estou vendendo nada. Eu estou fazendo uma propaganda. Agora, quando eu faço assim, olha esse livro, o livro é ótimo, olha o desconto, aí eu estou fazendo um tom que publicitário. Então, a nossa banca, ela vai diferenciando essas pequenas coisas. Mas a gente também faz isso ao longo do curso, ao longo das aulas. Então, você não vai errar. Você vai ter que fazer pequenas fichas, mesmo que seja por exercícios. Se você não tiver paciência e nem tempo, porque às vezes é uma questão de tempo, tá? Para fazer um curso teórico e prático, né, com exercícios, na minha opinião, pega no exercício, porque no exercício eu vou conseguir te explicar. Hoje nós vamos ter uma aula que é de exercício, você vai perceber que eu vou pegar na sua mão e vou te explicar desde o início o raciocínio daquele exercício e ele vai ser repetido diversas vezes na FGV. Então, função de linguagem, a gente vai ter conativa,
expressiva, metalinguística. Já ouviram falar nisso, gente? Poética, referencial e fática. Fática tem a ver com o que a gente está falando aqui, ó. A função fática é exatamente para testar se o canal de comunicação está o quê? Aberto, né? Então, quando eu falo função fática, uma vez caiu uma questão na FGV que era o seguinte: era um menino digitando, né? Aparecia lá um monte de letrinha, e aí, nesse caso, lá embaixo perguntava assim: tá vivo? Esse tá vivo era para perceber se a pessoa do outro lado estava ou não disposta a se comunicar. Então, nesse caso, a função do tá vivo é uma função fática. Primeiro, porque o interlocutor não quer saber se a pessoa tá viva, né, gente? O que é que o interlocutor, de fato, gostaria de saber? Se eu podia continuar falando com você. Igual quando você tá ao telefone e a pessoa fica assim, aham. Aí você vira para a pessoa e fala assim, tá aí? Oi, tá me ouvindo? Esse você está me ouvindo é uma função que fática, beleza? Bom, então funções de linguagem são 6. A gente vai ter a fática, a expressivo-emotiva, a metalinguística, a poética, a referencial e a conativa, que é essa típica dos textos o quê? Publicitários, tá? Elementos dos atos de comunicação, a gente já falou, isso aqui está tudo relacionado, tá, gente? É difícil fazer uma questão que não envolva tudo, tá? Elementos do canal de comunicação, emissor, receptor, conteúdo, o próprio canal pelo qual a mensagem circula. Então, o que vai ser um canal por qual a mensagem circula? Ah, pode ser na internet? Pode. Pode ser um outdoor? Pode. Pode ser um cartaz? Claro que pode. Pode ser uma cartilha? Pode. Então, isso tudo aí vai contribuir para a construção da mensagem, tá? Aí aqui a gente tá em outra coisa. Isso aqui já é gramática pura. Estrutura e formação de palavras. Que tipo de questão a FGV gosta? E ela cobra isso, tá, gente? De vez em quando, ela tem uns delírios, e aí, sinceramente, tem hora que eu olho e falo assim, nem eu vou conseguir acertar um negócio desse. E elas vão perguntar se o radical é grego, latino, árabe. Aí a gente chora no pé de amora, como diria minha avó, tá? Daí tem hora que você fala assim, não, eu vou decorar uma lista de radical grego, latino. Sinceramente, não acho que vale a pena, né, diante, vamos dizer assim, do tanto de coisa que você tem que estudar. Mas paralelismo, você vai aprender. Ó, pontuação, você vai aprender. Organização da frase é fácil, você vai aprender. Registro de linguagem, possível. Função de linguagem, possível. Agora, se o radical é grego ou latino, não é que não é possível. Eu acho que o tempo é muito curto. Mas ela vai ter, às vezes, questões desse tipo e outras vezes questões bastante acessíveis de formação de palavras. Perguntando, por exemplo, qual é o prefixo que dá a ideia de negação? Qual é o sufixo que indica, por exemplo, comoção? Então, a gente vai ter ali eixos diferentes para poder trabalhar informação de palavras. Às vezes, o tipo de radical, o tipo de morfema, de prefixo e sufixo, e às vezes o sentido. O sentido é melhor, né, gente? Pode cair o processo de formação também, mas é uma matéria que dá para estudar. Ó, formas de abreviação. Já caiu na FGV, parece uma coisa boba, que o certo é isso aqui, ó, 9 horas. Ou 9 horas e 30, por exemplo. Abreviatura de horas não pode ter espaço, não pode ter ponto, é sempre minúscula. Então, a gente vai trabalhar as abreviaturas mais cobradas pela nossa banca e ela também vai falar dos processos de abreviatura. Então, por exemplo, às vezes ela faz uma questão mostrando o seguinte, olha, em um processo de abreviatura ou de siglagem, o gênero da palavra é definido pela primeira palavra que compõe o termo. Por isso que a gente fala o SEBRASP, porque é Centro de Evento e Promoção, e a gente fala a FCC, que é a Fundação Carlos Chagas. FCC, como é uma sigla formada por 3 letras, é sempre com letra maiúscula, mesmo se a gente
formar uma sílaba, tipo SUS, beleza? Já no caso de Sebrasp, que tem mais de 3 letras, as iniciais serão maiúsculas, né? No caso de Sebrasp, só o C maiúsculo, e o restante minúsculo, porque forma uma palavra. Então, aqui tem regras, gente, e as regras são relativamente simples, tá? Então, dá para aprender. E provavelmente, como a sua prova é muito longa, você encontrará pelo menos uma questão envolvendo processos de abreviação. Nos processos de abreviação, a FGV inclui aí, por exemplo, processo de siglagem, tá? Bom, aí a gente vai para classes de palavras. Existe uma classe que a FGV ama e nenhuma outra banca dá atenção. Qual é essa classe? Deixa eu ver quem já está estudando para a FGV aqui. Me falem uma classe que a FGV ama e que as outras bancas nem olham. Assim, não sinto nada por essa classe, não. E a FGV tem um amor doentio, aparece em tudo quanto é prova. E aí, deixa eu ver, quem já está estudando, quem já fez mais de 100 questões da FGV já sabe isso. Adjetivo. Priscila já está com a vaga dela garantida, porque ela está estudando. Isso mesmo, Priscila. Adjetivo. Adjetivo, gente, a FGV tem uma teoria toda própria. Eu tenho até um texto no meu blog sobre isso, mas a gente também dá uma aula em profundidade sobre adjetivo com o recorte da FGV, tanto na aula de exercício quanto na aula de teoria. Então, a FGV, ela vai lá e fala de adjetivo restritivo, caracterizador. Outra classe que ela gosta muito é preposição. Quando ela pensa em preposição, ela fala de preposição de um jeito um pouco diferente. Gente, não acha que aqui não tem preposição, não, porque quando ela fala em modalizadores, aspectos morfológicos e semânticos, cai. Ela vai falar de preposição nocional e relacional. Então, duas classes que a nossa banca, apesar de não estar escrito aqui, pode ter certeza de que ela cobra, porque está aqui, ó. Tá? Preposições nocionais e relacionais. Relacionais são aquelas que vão atender a objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, objeto direto, porque pode aparecer um objeto direto preposicionado, como apareceu na prova da Receita, tá? E nocionais são aquelas que são investidas de sentido, vão dar ideia de tempo, de modo, de lugar, então são chamadas de preposições nocionais. Os adjetivos, ela vai falar em adjetivo objetivo, subjetivo, restritivo, qualificador, caracterizador. Aí, às vezes, ela vai mudando os nomes, mas você já vai ter ali uma noção do que é isso. A dicotomia objetivo e subjetivo é a mais fácil do mundo, porque você olha e fala o seguinte, olha, aquilo que é objetivo é que é incontestável. Então, a minha blusa é bege. Bege é um adjetivo objetivo. A minha blusa é bonita, subjetivo, porque já depende da análise ou da avaliação do observador, tá? Claro, gente, que ela cobra conjunção. O fato de ela amar adjetivo e amar separar preposições em nocionais ou relacionais, que isso tem a ver com a estrutura da frase portuguesa, tá? Não quer dizer que ela não cobre conjunções, não quer dizer que não apareçam questões de verbo. Por exemplo, nós vamos fazer uma questão de verbo daqui a pouquinho. E essa questão de verbo estava difícil, envolvia imperativo, por exemplo, tá? Bom, aqui a gente vai ter a parte de semântica, sentido próprio, que é o sentido literal, também chamado de sentido denotativo da palavra, e o sentido figurado, que é essa linguagem conotativa. Posso chamar de linguagem o quê? Metafórica. O Marcos está aí, ó, também firme no adjetivo. E é isso, gente. Quando o menino faz muita questão, ele vai percebendo que a FGV não é tão horrível. Não estou falando que ela é uma banca boa, não. Mas, assim, dá para viver. Sabe aquela madrasta que você fala assim, ok, não amo, mas eu consigo conviver? É a FGV. Dá para viver. Não vai ser uma mãe, mas é uma madrasta que dá para conviver. Tá? E aí vai depender de como você construir essa relação também. Quantos exercícios você vai fazer? Para você saber que adjetivo despenca e como ela cobra. Quantos exercícios você vai fazer para saber que cai preposição?
né? Aí o menino quer fazer 3 exercícios, não vai dar certo mesmo, não. Antônimos e sinônimos, parônimos, hiperônimos. E aí, gente, ela não colocou aqui hipônimo, mas cai. Aí a menina fala assim, eu entro com recurso e anulo a questão. Gente, sabe por que você não anula? Porque ela colocou assim, tipologia da frase portuguesa, norma culta. Sabe o que ela fez? Ela colocou uns termos super, ultra, mega amplos, que quando ela esquece uma palavra ou outra, e aqui ela esquece. Você acha que ela não esqueceu aqui preposição? Esqueceu. Que pode sair um de retificação ou não. Ela esqueceu uma classe, são 10, ela esqueceu, tá? Aqui, pensa que a banca vai colocar interjeição, que é uma classe com muito menos peso, só esqueceu. Tudo bem, vamos sobreviver. Aqui já está contemplado classes de palavras, todas, tá vendo? Então, sentido. Aí a gente tem polissemia, que é uma palavra que tem vários significados. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram um videozinho no TikTok, eu sempre penso, quando eu vejo polissemia, eu lembro do meu menino de 13 anos, porque ele tinha uma prova que ia cair polissemia e ambiguidade. E eu lá, né? Otávio, vai estudar português. Você já fez a lista de exercícios? Ele, mãe, vou explicar para você o que é polissemia. Aí ele me coloca um vídeo do TikTok, não sei o que, da Rosa. É a mulher que chama Rosa, que tem uma blusa cor de rosa e que cheirava a rosa. É isso que é polissemia mesmo. Peguei a palavra rosa e aí designei uma pessoa que se chama Rosa, a rosa flor, a rosa cor. Então, tem um videozinho aí que fala disso. Mas pensando em outros exemplos, posso pensar na palavra capital. Quando eu falo capital, eu posso pensar em cidade, Belo Horizonte, eu posso pensar em capital financeiro, eu posso pensar em capital no sentido de bem, né? Então, aquilo ali é um pecado capital, um valor, um juízo de valor. Então, a polissemia é quando a palavra adquire, a depender do contexto, vários significados. Já a ambiguidade é um enunciado que produz mais de um sentido. Isso pode acontecer de duas formas. Eu posso produzir intencionalmente mais de um sentido. É o que acontece, por exemplo, numa tirinha. A gente produz intencionalmente mais de um sentido, tá? E eu posso também, ou acidentalmente, ocasionalmente, acabar trazendo ambiguidade para dentro do meu texto por uma falha na estrutura desse texto, beleza? Bom, dicionários, e aí a gente tem uma aulinha específica de dicionário, porque só a FGV cobra, né? Tipos e organização de verbetes. Então, às vezes, ela vai te perguntar o que é SM lá no dicionário. SM vai indicar que um determinado substantivo é singular e o quê? Masculino. Às vezes vai vir 2G. O que significa 2G? 2 gêneros. Então, basicamente, a gente vai trabalhar toda a estrutura do verbete do dicionário para entender quais são esses códigozinhos e como eles devem ser lidos na perspectiva de compreensão da palavra, tá? Então, é isso que ela cobra. E aparece em prova, há boas questões de dicionário. Como eu já falei, você for filtrar lá, né, numa dessas bancas de questões, né, tipo, que é concurso, TEC ou outra da sua preferência, você vai conseguir fazer um filtro e vão aparecer várias questões disso aqui misturado. Vai aparecer esses 4 itens aqui, geralmente, todos mais ou menos juntos, tá? Bom, aí depois ela tem ortografia e acentuação gráfica, nem precisava falar, porque já estava em norma culta, mas tudo bem. E ela cobra ortografia, gente. Ortografia é uma matéria que aparece muito na FGV. Às vezes, numa questão de reescrita, aí tem um porquê que deveria ser separado e ele está escrito junto, tem um afim que deveria ser separado, está escrito junto, está faltando acento, por exemplo, no tem que deveria ser plural. Então, a banca vai ali com requintes de crueldade, não vou falar que é fácil, com requintes de crueldade, fazendo a reescrita de trechos e colocando, às vezes, erros ortográficos. O tem com acento, sem acento, a depender do sujeito, né? Vai cair aí na lógica da acentuação. Já vi questões de acentuação gráfica perguntando sobre a reforma ortográfica. Já vi questões de ortografia sobre o uso de hífen. Não são questões incomuns na FGV, combinado? E crase, que é o emprego do acento grave
A crase é um fenômeno morfossintático, porque ela envolve, né, um termo regente exigir preposição e um termo regido admitir o artigo definido feminino, a ou as, ou ser representado por um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Então, a crase aparece bastante, às vezes em questões de lacuna, às vezes sobre o sentido, às vezes pedindo para explicar por que a crase foi utilizada, ou pedindo para você marcar outra regra idêntica à que estava no trecho X do texto, tá? Bom, gente, então aqui a gente passou um pouquinho, né, mais geral, pelos eixos da nossa banca. Então, este é o edital, prazer, é assim que a sua prova vai ser. Numa prova com 25 questões, considere que nós temos 26 itens, a gente vai conseguir cobrar tudo. Olha aqui, ó, 26 itens, eu tenho 25 questões e a gente ainda tem itens que vão ser cobrados de forma associada, tipo esses 4 aqui. Aí, quando a gente para pensar, por exemplo, ó, isso aqui também só cai de maneira mais do que associada. Norma culta está diluída em tudo. Problemas estruturais da frase já vai mais para esse caminho aqui. Então, a nossa banca, na verdade, ela vai cobrar, assim, todos esses eixos. Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Vamos trocar uma energia positiva aqui. Eu sei que você está meio desanimado, meio pensando, nossa senhora, Flávia, que banca que é essa? Não, gente, ó, a Universidade Federal do Paraná é uma banca com provas mais, como é que eu posso dizer, regulares, textos longos, questões clássicas de gramática, então não dói muito não. A FGV é totalmente diferente, gente, totalmente diferente. Nós vamos encontrar vários cenários, tá? Provas com textos muito longos e provas com vários textos curtos. Por exemplo, Polícia Civil do Piauí foi um texto só para as 8 questões, tá? Na Polícia Civil do Rio foram 30 textos para as 30 questões. Olha que beleza, mentira, foram uns 8 textos. Mas na Polícia Civil de Minas foram também 8 textos para 10 questões. Então, muitos textos aí. Textos pequenos, mais densos, de gêneros variados. Então, um monte de coisas aí para a gente pensar, tá? Bom, qual foi a minha ideia aqui? Trazer algumas questões, tá? Trouxe 10 questões, cada uma de um tema variado, só para a gente poder conhecer um pouco o perfil da banca. E aí eu quero calmamente explicar cada questão para você entender o seguinte: ainda que você não saiba a matéria, um treino prático pode ajudar você a acertar as questões da FGV. Por quê? Aqui é repetição, gente. Quando você vai lá fazer um filtro, tipos de discurso, você vai encontrar 50 questões. Preposição, nocional e relacional, você vai encontrar 50. Coesão e coerência, vai encontrar 100. Então, quer dizer, você também pode vencer a banca pelo cansaço. De tanto fazer questões, você assimila, tá? Então, vai dar certo. É respirar e fazer o seu melhor, tá? Não tem vida fácil para concurseiro, não. Bom, a cultura humana foi preservando sabedoria nas frases denominadas provérbios. Isso já caiu um monte de vezes. Então, a FGV vai lá e pergunta para você assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é o sentido desse provérbio, né? Aí o menino vai lá e pensa o seguinte: qual que é a ideia de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Persistência, gente. Persistência. A palavra, esse ditado já caiu, tá? Persistência, beleza? Aí você tem alguns menos comuns. Por exemplo, tem um ditado que já caiu na FGV, que era, por exemplo, assim, ó, livros são para os eunucos como não sei o quê. Aí a pessoa tinha que saber o que é eunuco, né? Tipo assim, que era o moço capado que estava no harém, porque senão ele não ia ter uma noção ali do ditado para interpretar. Então, nesse caso, a gente precisa ter essa noção, tá? Bom, então, a cultura humana foi preservando sabedorias nas frases denominadas provérbios. O provérbio africano abaixo, que recomenda prudência aos leitores. Então, você vai fazer aqui uma lógica de sentido e nós vamos interpretar todos os provérbios.
Qual que é meu convite para você? Quando você estiver estudando e aparecer uma questão de provérbio, a gente faz mais 5. Eu já faço isso com vocês naturalmente. Apareceu 5, a gente faz mais 5. Chama-se o esforço, né, para ser compensado ali, tá? O silêncio é uma cerca em torno do conhecimento. Bom, então o conhecimento fica aprisionado quando você o quê? Não fala. Você tá vendo aqui, ó? O silêncio é uma cerca. A ideia de cerca é uma ideia de quê, gente? Trabalha comigo isso aqui. A ideia de cerca é algo positivo ou mais negativo? Nesse contexto é mais negativo. O que está falando aqui, ó, é que se você não falar sobre o seu conhecimento, ele vai se perder. Então, o silêncio é uma espécie de cerca em torno do conhecimento. Quer dizer que o silêncio é uma limitação. Nesse contexto é negativo. Então, o silêncio representa uma limitação ao conhecimento. Então, por exemplo, se falasse aqui, ó, qual é o ditado que mostra uma ideia de limitação? Ou mostra uma ideia de que há algo pejorativo ao exercício do conhecimento. É isso aqui, ó. Então, silêncio, nesse caso aqui, é negativo, é uma limitação ao conhecimento, porque você não está compartilhando nada, né? Se você sabe, está calado. Então, o silêncio é uma cerca em torno do conhecimento, quer dizer, está limitando. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Elefante com elefante é a mesma espécie. Então, ele está falando que é o seguinte, às vezes, quem dá causa ao problema não sofre a consequência. Vocês entendem isso? Então, aqui, ó, os elefantes deram causa ao problema, porém, quem sofre é o quê? A grama. Então, ocasionalmente, quem dá causa não sofre as consequências ou não sofre o efeito, tá vendo? Aqui, ó. Eu vi uma questão de ditado, só porque eu lembrei agora, antes que eu me esqueça, perguntando assim, ó, quais eram os ditados antagônicos? E todos tinham duas. Aí uma era em casa de ferreiro, o espeto é de pau, e a outra filho de peixe, peixinho é. Claro que eles eram antagônicos. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, quer dizer, vai ser diferente, tá? E o outro filho de peixe, peixinho é. Tá vendo? Que isso não era tão horrível assim, não. O negócio é que você não estava tão preparado para fazer uma questão de ditado popular. Agora você já tá. A sorte não é como a roupa que se veste e despe. Então, não é algo que pode ser colocado e o quê? Tirado. Então, aqui, ó, não tem a mesma prerrogativa, né? Que se veste, despe. Aqui, ó, não saiba seu sócio de ti mais do que tu sabes dele. Isso é uma prudência. Ou seja, não é para você sair contando da sua vida mais do que sabe da vida o quê? Dos outros. Aqui, ó, o conselho é de prudência. Não saiba seu sócio de ti mais do que tu sabes dele. A gente está falando aqui para você ter prudência, não sair falando mais do que deve. Aqui, ó. É esse aqui que é, vamos dizer assim, o sentido básico do ditado. Papagaio velho não aprende a falar. Então, há hábitos que só são ensinados desde a infância. O que está dizendo aqui, ó, está falando que há hábitos que precisam ser ensinados o quê? Desde cedo. Então, isso aqui é uma questão de ditado popular, provérbio, ditado popular. De vez em quando a FGV pega trecho da Bíblia para poder colocar lá na sua prova, perguntando o que é que está ali. Pega um versículo, vai falando dos versículos e quer basicamente isso. O que é esse versículo? Qual é o versículo que está dando a ideia de tentação? Qual está dando ideia de prudência? É isso daqui. Então, nossa resposta de Deus ajuda o menino que senta e estuda. Não ache que a prova é impossível, porque ela não é, tá? Ela não é. Põe isso na sua cabeça. Se você fizer 300 questões, eu garanto a você que você vai acertar mais de 20. Só que é fazer de verdade, não é sair marcando, é pensando aqui, igual a gente está fazendo, tá?
Bom, depois eu tenho médico legista, eu falo, a minha filha é médica, né? Aí eu brinco sempre com ela, eu falo, Júlia, você achou que ia abrir mão do português, né? Se quiser fazer um concurso, vai ter que saber o que é discurso indireto. Amando a mamãe. Bom, discurso direto vai ter marcas gráficas. Então, o que são marcas gráficas? 2 pontos, aspas, travessão. Travessão para indicar o quê? Mudança de discurso. O que mais? É a reprodução literal de uma fala. Eu posso mandar isso aqui escrito para vocês, tá, gente? Estou vendo vocês aí preocupados de coisa. Eu mando para o Henrique, ele coloca no grupo para vocês, tá? Então, marcas gráficas, reprodução literal de uma fala, e o objetivo do discurso direto é dar maior vivacidade à cena narrada. Então, confere maior vivacidade à cena narrada. Aí aqui eu vou colocar o discurso indireto, que é o que a nossa banca pediu. O discurso indireto, ele é modelado pelo narrador. Então, aqui, ó, é mediado pelo narrador. Usa verbo dicende. A FGV não economiza em nomes. Verbo dicende é a mesma coisa de verbo de dizer. O que é isso? Falou, argumentou, disse, respondeu e outros tantos verbos que a gente pode colocar aqui. E no caso do discurso indireto, a gente vai ter o quê? Que e se, que são as conjunções como, gente, integrantes. Então, olha, quando o aluno chega lá na prova, ele já fez pelo menos 10 questões disso aqui, ele não vai errar, tá? E lá no nosso curso, gente, a gente tem um curso intensivo de exercício, que é o seguinte, você vai ter exercício por assunto, então vai ter, por exemplo, 10 de tipos de discurso, 10, por exemplo, de adjetivo, tá? E você depois vai ter provas completas, porque isso é importante para a gente fixar a matéria, tá? Então, aqui, ó, que e se, conjunção integrante, verbo dicende, é mediado pelo narrador. Chegou lá na prova, você já sabe isso tudo. Primeira coisa que você está vendo, nada tem aspas, porque a FGV não é boba, né? Ela não vai colocar aspas, aí também entregou a vida. Não, ela colocou assim, ó, não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Ah, tá, isso é uma comparação e não é discurso nenhum. Isso aqui é uma frase com um cunho argumentativo. É um ditado popular, tá vendo? Aqui, ó, já disseram que, opa, verbo dicente só tá no plural, ó, não tem problema não, né? Falou, argumentou, pode ser disseram, argumentaram, falaram, pode ser no plural, tá? Então, já disseram que nada parece interessante quando é novo. Nossa, isso daqui, ó, é o discurso que indireto, beleza? Na verdade, o que você está procurando, já disseram isso, eu entendi o que a pessoa quis pensar ali, quer dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só que, tecnicamente, o que você precisa nesta questão aqui é observar o verbo dicende e a conjunção integrante, tá? Então, nesse caso aqui, é observar esses dois elementos que eles é que são marcadores do discurso que indireto. Meias verdades são as mais espertas mentiras. Faça amigos, é uma segunda existência. Necessidade é a mãe da atração. Pronto, gente, a questão era até fácil. A questão é que você precisava ter um domínio teórico. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Agora vamos aproveitar, ó. Se a banca tivesse pedido para você passar esta frase, tá? Para o discurso que direto. Aqui, ó. Aí, ó. Eu ia colocar assim, disseram. Posso colocar o já, não tem problema. Eles já disseram, nada parece interessante. Aí, ó, vai ser assim, nada. De modo que tenhamos
pelo menos alguns desses elementos. O travessão não vai aparecer ali, não vai figurar, porque o travessão ele indica mudança de discurso. Quando você vai passar de. Pensa num discurso direto, um diálogo, tá? Quando você tem dois personagens, um falando com o outro. Aí é que a gente vai usar o travessão. Então, discurso indireto, você conhecia o conceito, sabia que tinha que ter isso aqui. Essa questão você fez em 1 minuto, tá? Essa questão aqui, ela é linda. Então, da prova de investigador da Polícia Civil, né, da FGV aqui, Minas, você tinha que olhar para a imagem, entender todos os elementos aqui que constituem a imagem para evitar errar. Ó, água é vida, é tipo um slogan, beleza? Neste Dia Mundial da Água, o neste está indicando o tempo que presente. Lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Bom, na hora que a gente olha para essa frase, a gente já tem uma coisinha aqui, ó. Se é terceira pessoa. Quando eu falo que te sustenta, aí eu já tenho uma segunda o quê? Pessoa. Eu poderia falar assim, ó, lembre-se de dar valor a ela, que sustenta você, sustenta alguém. Ou lembra-te, eu poderia padronizar, né, gente? É necessário padronizar. Aqui a gente tem uma diferença de pessoa, isso é erro, tá? Aqui, ó, beba muita água, evite desperdícios. Não sei como é que tá aí a vida do imperativo de vocês, mas vou te lembrar como é que funciona, tá? Aqui a gente tem lembra, é afirmativo, sustenta, beba, evite. Então a gente tem imperativos afirmativos, porque se tiver o não é outra regra. Imperativo afirmativo, ele é o seguinte, tá? Eu quero saber só isso aqui, ó. O tu vem do presente do indicativo sem S. Já o você, ele vem do presente do subjuntivo. Só que sem o conector, né? Aí o menino pensou assim, não entendi nada. Calma, amigo, calma que a gente está aqui para ajudar. Deixa eu só fazer um negócio aqui para eu ter um espacinho um pouco melhor para trabalhar. Olha o que a gente vai fazer. Vamos pegar um verbo. Nem precisa ser o que está na prova aqui, não, tá? Vamos pegar o verbo, sei lá, amar. Beleza? Peguei o verbo amar. Primeira coisa, eu estou fazendo presente do indicativo. Eu amo, tu amas. Isso aqui é o presente do indicativo. Olha o que a minha regra está falando. Que o tu do imperativo afirmativo, ele vem do presente do indicativo sem o S. Então, ó, vou pegar esse S, vou cortar, vai ficar ama, tu. Aí depois está falando para eu pegar o presente do subjuntivo, para fazer o você. Presente subjuntivo, ele tem um conector. Que eu ame. O menino pode achar isso difícil, mas não é. Que tu ames, que ele ame. Eu tenho que fazer a terceira pessoa. Vai ser ame você. Então, formas corretas, ama tu, essa de segunda, ame você, terceira. A primeira coisa que eu tenho que entender é que é necessário manter a unidade pronominal. Então, a regra é necessário manter a unidade pronominal. Então, eu não posso ter terceira e segunda. Ainda que eu não soubesse corrigir, eu já estou vendo o erro. Porque eu estou... É a mesma coisa que eu falar assim, ó.
Eu quero te dizer que eu amo você há muito tempo. Você concorda em terceira e o ti em segunda. Então, eu quero te dizer que eu amo você é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Não pode. Então, eu tenho que manter a unidade pronominal. Ou tudo na segunda ou tudo na terceira. Agora, vou pegar o verbo lembrar. Ó como é que dá para fazer rapidinho. Eu lembro, tu o quê? Lembras. Corta o S, lembra tu. Tá vendo? Agora, vou fazer o lembrar que eu lembre, que tu lembres, que ele lembre. Vai ficar lembre você. Então, lembra tu, lembre você. Aí eu vou fazer agora que te sustenta. O que eu vou ter que pensar aqui, gente? Eu tenho que trocar esse sustenta por sustenta o quê? Você. Para ficar certinho, ó. Se aqui é lembre-se, aqui, ó, tá no você, não tá? Aqui eu vou trocar por que sustenta você. Para manter a unidade. Beba muita água. Eu bebo. Tu o quê? Bebes. Ele bebe. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Beba você. Aqui tá no você. Evite. Ó, eu evito, tu evitas. Então, ia ser evita tu. Agora eu vou fazer que eu evite, que tu evites, que ele evite. Evite você. Então, por que eu estou trocando ti? Porque a maior parte dos termos ali estão colocados em terceira pessoa, tá? Então, é necessário manter a unidade pronominal. Eu não preciso corrigir, eu só preciso ver que o se e o ti na mesma frase vai dar errado. Que o você e o ti na mesma frase, o menino tem que começar a anotar assim, ó. Se e ti é divórcio. Se e ti não. Você e ti não, que é o que a FGV usa. Você vai passar a reconhecer isso como um padrão da banca e vai acertar. Entendeu? Pode ficar tranquilo, não é tão horrível assim, não. Só que às vezes a gente fica ali muito ansioso querendo corrigir. Não, corrigir, eu estou corrigindo porque eu sou professora, sou obrigada, tecnicamente. Mas a regra aqui é muito clara. A questão é que eu não posso me referir a uma determinada pessoa usando ti e se na mesma frase. Ou eu vou usar tudo na terceira, ou eu vou usar tudo na segunda, tá? Bom, então, neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que sustenta você. Beba muita água, evite desperdícios. Então, beleza, um coraçãozinho, aí um beija-flor, uma borboleta, uma flor, uma água, Santa Rita. Nossa, Flávia Rita, né, gente? Santa Rita de Cássia, minha mãe era super devota. 22 de março, Dia Mundial da Água. E aí você vai para a questão, para entender melhor o que estava pedindo. Sobre o cartaz, acima, assinale a correta. Todas as frases do cartaz estão gramaticalmente corretas? Não. Por que não, gente? Porque essa primeira frase aqui, ó, ela mistura pessoas. Então, todas estão gramaticalmente corretas? Não. A frase que te sustenta tem valor conclusivo em relação à anterior. Isso aqui é bem legal. Olha o que acontece. Esse que, ele pode ser assim, ó, pois ela te sustenta. Lembre-se de dar valor à água. Por isso ela te sustenta. Já que ela te sustenta, a gente pode pensar ali em algum valor, o quê? Conclusivo ou explicativo? O que vocês acham que vai ter aqui? É no valor depois. Já que ela. Então, não é conclusivo, é um valor o quê? Explicativo. Todo mundo consegue perceber? Pois ela te sustenta, já que ela te sustenta. Beba muita água e evite desperdícios. É um conselho de valor medicinal? Não, é um conselho ambiental. Ó. Ambiental, evitar desperdício. Não é
medicinal, né? Foco no meio ambiente, sem hífen, né, gente? De vez em quando eu vejo o povo grafando meio ambiente com hífen, dá não. Aí depois eu tenho, pela presença da garrafa ao pé do cartaz, nota-se que a água referida é água o quê? Mineral. E aí, gente, vocês acham que pela presença no cartaz a gente pode inferir que é uma água o quê? Mineral? Bom, dá para a gente pensar que é uma marca de água, beleza? E que está fazendo uma referência ao Dia Mundial que da água. Mas quando ele está falando de água aqui, ele está em sentido mais amplo, né? A garrafinha pode até estar falando de água mineral, mas quando ele fala de evite desperdícios, tem alguma coisa a ver com a água mineral? Não. Todo mundo consegue perceber sobre isso? Quando ele fala beba muita água, não necessariamente é beba muita água o quê? Mineral. Então, pela presença, nota-se que a água referida, não, a água do cartaz é sentido amplo. Ali dá para ver que a banca que patrocinou, que a água mineral que patrocinou aquilo ali, tá? Bom, a presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor documentam a vida sustentada pela água. É isso, né, gente? É um ecossistema ali representado, beleza? Então, melhor resposta, letra E, de estuda que a vida muda. E a sua vida vai mudar. É só você respirar fundo, fazer muitas questões que vai dar certo. Não é horrível, senão. Ó, outra de médico legista, Júlia lá sofrendo. Olha lá, assinale a frase que mostra um problema gramatical em sua construção. Sabe o que eu vejo mais desafiador nessa questão aqui? É porque quando falo problema gramatical, eu acabo não tendo muita noção se é um problema de crase, se é um problema de concordância, se é um problema de regícia. Então, vai de tudão. O que eu aconselho? Dá uma lida nas frases e ver se você percebe alguma coisa. Mas aqui poderia ser qualquer coisa mesmo. Concordância, crase, grafia, paralelismo. Poderia ser o céu é o limite, né? Pontuação. Então, isso tudo aqui poderia figurar né, essa questão. Bom, a letra mata, o espírito vivifica. Aí você poderia pensar, será que a palavra vivifica existe? Leia o resto, tá? Odeio vítimas que respeitam seus carrascos, tá? O que os olhos não veem, o coração pressente. Então, o coração pressente o que os olhos não veem. Por exemplo, se eu for olhar essa frase aqui, tecnicamente, essa vírgula não é recomendada. Mas existem autores que autorizam essa vírgula, tá? O espírito conduz o mundo e não a inteligência. É uma ressalva. A vírgula está bem empregada. Aceite as mudanças. Olha o imperativo de novo, batendo na nossa porta. Aceite, ó. Eu aceito, tu aceitas. Se eu fosse fazer o tu, ia ser aceita tu. Aí depois, que eu aceite, que tu aceites, que ele aceite. Então, eu vou ter aceite você. Beleza? Bom, agora, aceite as mudanças. Vai acontecer, peraí, aceite as mudanças, ela vai acontecer ou elas vão acontecer? Existe um prolongamento da frase, ó. Elas vão acontecer. Você goste ou não, aí tudo bem. Aí pode ser você goste, eu gosto, você ou não, tá? Que eu gosto é você. Então, elas vão acontecer. Então, esse vai acontecer rompeu isso aqui, a gente tem uma falha na concordância. Conferimos o imperativo, estava certo, ó, você, terceira, aceite, terceiro, aceite você.
o imperativo estava ok, né? O que estava ruim aqui? A concordância, ó. Aceite as mudanças, elas vão acontecer, você goste ou não. Então, frase com problema gramatical, letra E, de estuda que a vida muda. Depois, eu tenho o seguinte, a questão é saber se essa adaptação cinematográfica mostra qualidades estéticas. Então, o cara ali falando sobre o que ele quer falar, né? O que ele quer falar? Se a apresentação mostra ou não qualidades estéticas. Meu parecer sobre esse tema, o tema adaptação cinematográfica, é que esse filme marcará a história do cinema. Então, ele primeiro tem um viés positivo, né? Uma análise positiva do filme e um posicionamento claro. Um posicionamento pessoal claro. Ó, meu parecer sobre esse tema é que esse filme marcará a história do cinema. No texto acima, há a manifestação de uma opinião por parte do enunciador. Indique a estratégia. Eu não falei com vocês que isso aqui despenca? Gente, se vocês pegarem a prova do Senado para fazer, e eu corrijo essa prova no curso, são 70 questões, vale muito a pena corrigir, vocês vão ver que vai aparecer vão aparecer infinitas questões de estratégia. Indique a estratégia empregada na manifestação dessa opinião. Então, aqui, ó, a apresentação de uma opinião própria, mas revestindo-a de aparência geral. Como é que eu vou reverter a minha opinião de aparência geral? Sabe-se, sabemos. Eu vou usar um efeito de coletividade. Ó. Sabe-se que a corrupção no Brasil é grande. Sabemos que a corrupção no Brasil é grande. Eu não vou usar, por exemplo, meu parecer. Eu vou tentar me afastar do posicionamento e incluir outras pessoas. Eu poderia usar modalizadores assim, ó, todo mundo sabe. Isso daqui é o que a gente chama de aparência geral. E o argumento, ele pode ser formulado desse jeito. É o argumento formulado sem posicionamento subjetivo, né? De aparência mais geral. Bom, aí eu tenho declaração de uma opinião alheia. Meu amigo acha que a minha blusa é feia. Eu tô falando de opinião alheia, confrontando com outro ponto de vista, mas eu discordo. Então, ó, ele acha que o Brasil tem futuro. Mas eu discordo. Eu não discordo não, tá, gente? Eu acho que tem futuro. Só uma frase. Aqui, ó. Declaração de uma opinião alheia. Ele acha que o Brasil tem futuro, confrontando com outro ponto de vista. Mas eu discordo. Ou eu poderia colocar assim, mas há pessoas que discordam. Ainda coloquei uma aparência geral confrontando com o pessoal. Tá vendo? Só para vocês entenderem o que é. Confrontação de diversas opiniões. Eu poderia formular um argumento falando assim, ó. Há alguns que sustentam a viabilidade do país, outros que entendem que as chances do Brasil já passaram, e ainda aqueles que têm um certo ceticismo sem perder o otimismo. Então, tem uns coluna do meio, um povo que é contra, um povo que é a favor, é uma confrontação de diversas opiniões, mesmo que elas estejam o quê? Implícitas. Aí, ó, as que eu dei são explícitas. O que seriam opiniões o quê? Implícitas. Passa ano, sai ano, entra governo, sai governo e nada muda. Isso aí é uma opinião implícita. Eu estou dizendo assim, olha, o país não progride, independentemente do governo. Tá vendo? É uma opinião mais implícita, tá? Então, posso construir a opinião assim. Indicação de uma opinião própria. Quando é uma opinião própria, acredito, sei, considero, meu parecer, acho, considero. O plural não, né, gente? Porque o plural normalmente ele está associado a essa aparência geral. No
normalmente. Porque o menino acha que assim, então vou decorar, plural é sempre geral. Não. Vamos imaginar que eu falasse assim, como professora, acredito que a profissão tem sido muito desvalorizada. Sabemos que a nossa classe, quando eu falo sabemos que a nossa classe não é aparência geral, não. É só a classe dos o quê? Professores. Então, apesar de o argumento não ser centrado no indivíduo, ele não é geral. Ele só abarca a classe dos professores. E é isso que a FGV trabalha. Então, nesse caso, ó, como professora, acredito que há uma desvalorização dos profissionais. Na nossa classe, sabemos que, aqui ó, não é geral, mas também não é individual. Abarca um grupo restrito de o quê? Indivíduos, circunscrito à categoria professores. Então, a nossa banca permite essas coisas legais, que são inteligentes até. Quando a gente para pensar, as provas da FGV, em alguns momentos, são inteligentes. Em outros, elas são sem noção, tá? Mas não é sempre sem noção, não é sempre horrível. Estou falando isso com muita tranquilidade. Quando é horrível, eu falo. Às vezes eu pego uma questão para corrigir, por exemplo, eu estava separando essa lista, aí tem uma questão da prova do Piauí lá, que eu ia pegar. Eu falei, eu não vou pegar, porque essa questão está errada. A FGV não deu o braço a torcer, mas ela está errada. Qualquer professor vê que ela está errada. Aí a gente fala com o menino, ó, isso aqui entrega para Deus e ora. Agora, quando está errada mesmo, como é o caso dessa questão do Piauí, você pode entrar na justiça, tá? Eu faço muito parecer judicial. Eu já tive mais de um parecer. Agora, o meu último deferido foi contra o Sebrasp, gente. Eu me achei. Então é muito legal isso. Mas parecer judicial só vale a pena quando a questão tem um erro evidente. Se é uma coisa mais ou menos, não vale a pena, né, gente? Tem que ser evidente. Essa do Piauí é de oração adjetiva versus aposto, é uma questão de pontuação, é um erro evidente. Se um aluno perdeu o concurso por causa de um ponto, ele deveria judicializar. No caso dessa questão. Agora, aqui, nada. Então, indicação de uma opinião própria, reivindicando claramente a paternidade da ideia. Paternidade barra autoria. Tá certo, é isso aqui, ó. Pronto, meu parecer. Comentário de uma opinião apresentada como própria. O que seria uma opinião apresentada como própria? A opinião não é minha, né? Eu tenho que mostrar que existe uma fonte e eu apresento aquele argumento de autoridade como se fosse o quê? Meu. Exemplo, eu pego emprestado tratar os desiguais na medida de suas o quê? Desigualdades. Considero importante tratar os desiguais na medida de suas o quê? Desigualdades. Além de estar bebendo na Constituição, estou bebendo lá em Aristóteles. Então, na verdade, eu estou me apropriando de uma opinião ou de uma ideia, é um processo intertextual, e apresentando essa opinião como sendo minha, sem credenciar a autoria. Porque se eu credenciasse, eu teria utilizado um argumento de autoridade. No caso aí, eu só roubei a opinião mesmo. Então, letra D, de Deus ajuda o menino que sempre estuda. E aí, depois a gente tem uma questãozinha super legal da prova de investigador policial lá da Polícia Civil do Rio. Um investigador de crimes cibernéticos é um agente da lei especializado na avaliação de casos envolvendo crimes de computador. Esse pessoal é mais amplo que o investigador. Vocês conseguem perceber que esse pessoal não é um investigador? São vários o quê? Investigadores. Esse pessoal é vários investigadores. Ó. Pode trabalhar para agências policiais e empresas privadas e também pode ser conhecido como técnico em computação forense. Então, ó, computador e computação forense. O trabalho nesse campo, aqui dá para ver que é nesse campo do computador e da computação o quê? Forense. Requer treinamento em tecnologia. Nesse campo é exatamente o campo do computador e o campo da computação forense, tá? Requer treinamento em tecnologia e aplicação da lei
para que as pessoas devem ser esse pessoal, né? Os investigadores, tá vendo? Ele foi usando os termos mais amplos. Tenham as ferramentas para localizar evidências, bem como as habilidades para protegê-las, as evidências, e garantir que sejam utilizáveis em tribunal. Bom, então vamos lá, gente. De todos os termos destacados nesse segmento, o único que tem um antecedente claramente identificável. Esse pessoal, a gente pode entender que são vários o quê? Investigadores, tá? Aí depois eu tenho, nesse campo, é isso. É um agente da lei. Tá falando qual que é a lei? Não. As pessoas, que pessoas? Provavelmente pessoas que trabalham com computador, mas provavelmente, né? Habilidades, ó, bem como as habilidades. Não tá falando quais são as habilidades, né? Não fala quais são. Eu sempre acho interessante dar uma lida no enunciado antes de ler o texto, tá? Eu acho que isso é uma técnica que funciona porque você já vai direcionar o seu olhar para o texto. Então, nesse campo aqui, a gente está falando em qual campo? Campo da computação forense, campo dos crimes de computador. Isso fica evidente no texto, tá? Então, letra B. Não é difícil, é uma questão de referenciação e cai direto. Outra, a prova da Polícia Civil do Rio, a investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Vamos começar aqui, ó, a investigação de um crime. Se eu falo investigação, é um substantivo abstrato. Eu estou considerando que você estudou isso aqui já um pouquinho, pelo menos, tá? Então, quando eu falo a investigação de um crime, o crime foi investigado. Então, isso aqui é um complemento nominal. Por quê? O complemento nominal é paciente. E o adjunto adnominal é agente. Aqui, ó, só para você entender mais fácil, ó, amor à mãe é necessário, tá? A mãe está amando ou está sendo amada? Amor à mãe, a mãe está sendo amada. Então, substantivo abstrato, complemento nominal, porque a mãe está sendo amada. Agora, eu tenho amor de mãe é... Taranã. Amor de mãe, substantivo abstrato também. A mãe está amando ou está sendo amada? Amor de mãe. A mãe está amando. Então, se a mãe está amando, isso é um adjunto que adnominal. Ela está amando. Então, ela pratica a ação. Então, a investigação de um crime. O crime está sendo investigado. Paciente. Lá no nosso edital, isso aqui é funções sintáticas, né? Termos da oração. Então, a investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que seja. Então, é uma conclusão, né? Então, é absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário. O que é necessário? O tempo. E que seja possuidor de treinamento. Então, quem que vai ter treinamento? O investigador. Capaz de torná-lo eficiente, de tornar o próprio quê? Investigador, né, gente? Não é, eu não vou tornar o tempo eficiente ou o treinamento eficiente, vou tornar o próprio quê? Investigador eficiente. Então, basicamente, olha o que eu vou ter. Sobre a estruturação desse pequeno texto, a afirmação adequada é: de um crime, você já sabe que é complemento nominal, mostra o mesmo papel textual de treinamento. Possuidor, vamos ver? Aqui, ó, é o investigador que é possuidor de treinamento. O treinamento é possuído pelo investigador. Aqui, ó, o que está falando aqui é que o treinamento é possuído.
é realizado, ficaria bem mais bonito, mas a FGV quis uma coisa mais feia, tá? Então, o treinamento é possuído pelo investigador. É o treinamento que ele possui, é o treinamento que ele realizou. Então, isso também é um complemento nominal. E aí, isso aqui já vai ser a nossa resposta. Mas deixa eu te dar uma outra ideia. Você pode fazer por eliminação. Olha que coisa fácil. O conector conforme é conformidade. O dado é causa. Então, vai mudar o sentido. Pode ser adequadamente o quê? Substituído. Vamos lá, Lê. Eu falo o seguinte, você tem lá no trechinho, a investigação de um crime pode demorar muito ou pouco, a depender conforme a complexidade. Dada a complexidade, aí tá falando por causa da complexidade, mas é depende da complexidade, não é por causa, é depende, tá? Fica incoerente, porque aqui fala muito ou pouco. Então, não é por causa da complexidade, depende da complexidade. O termo daí que indica uma confirmação. Não, é uma conclusão. Logo, é absolutamente indispensável que o investigador possa dispor de tempo necessário para o treinamento. O pronome lo em torná-lo refere-se a treinamento. Claro que não, né, gente? Ao investigador. Os adjetivos necessário e eficiente se referem ao investigador. Tempo necessário. Aqui, ó. E o que tem que ser eficiente, gente? Aqui, ó. Volta. Aí, ó, torná-lo eficiente, aí sim, o treinamento vai tornar o investigador eficiente. O investigador, que é esse LO, que vai ser eficiente. Aqui o tempo é que é necessário. Então, todas erradas você poderia fazer por eliminação também. Beleza? E aí você vê que ela cobrou conector, pronome, adjetivo e ainda complemento nominal e adjunta de nominal. 8. Nas frases abaixo, o termo sublinhado, desculpem aqui, porque acabou que não ficou sublinhado. Vou sublinhar aqui. Pela lógica, dava para saber, mas na prova veio sublinhado, tá? Nas frases abaixo, o termo sublinhado foi substituído por outro termo, indicado ao final da frase. Gente, essa questão não é de sinônimo. Olha o que está escrito e olha o que você quer fazer. Você quer uma palavra que possa substituir, não é isso. Ela está perguntando assim, ó, assinale a opção em que o novo termo é intensificador. Intensificador é algo que aumenta, agrava, aumenta. Vamos brincar? Antes de olhar para as alternativas, se eu falasse assim, ó, ele bateu no filho. Aí, eu quero uma palavra que intensifica. Em vez de bateu, eu vou usar qual? Espancou. Todo mundo consegue perceber? Aqui, ó. Ele pegou o lápis sem pedir. Se eu quero intensificar isso aqui, eu vou falar que ele o quê? Roubou o lápis. Intensificar é isso, tá? Vamos supor que eu vou pegar o me aqui, ó, é manter o sentido, que é outra coisa, e agravar. Bom, se os sentidos forem muito diferentes, não intensificou, modificou, tá? Ela ficou magra após a dieta. É a mesma coisa, ela ficou abatida? Isso é outra coisa, gente. É outra coisa. Não é abatida e magra, são duas palavras de campos semânticos, o quê? Diferentes. Então, nesse caso, olha aqui, ó, não houve agravamento, houve troca de sentido. Então, aqui nós vamos falar que houve troca. Isso é questão de vocabulário, tá? Isso cai direto.
Ele separou da esposa, separou, pediu divórcio, bonitinho. Agora, abandonar a esposa é mais grave ou menos grave? É mais grave? Vocês não acham que houve um agravamento, um aumento? Aqui, ó, separou, abandonou. Separar parece que fez tudo bonitinho. Quando eu falo que ele abandonou, quer dizer que ele foi comprar um cigarro e nunca mais o que voltou. Ele se separou também. Porém, houve um agravamento. Então, essa daqui é muito boa. Mas você vai olhar todas as demais. As páginas do livro grudaram e se uniram. Grudar é mais grave. Aqui, ó, mais grave. Aqui é mais intenso. O que é mais intenso? Grudar ou unir? Grudar é mais intenso. Aqui está invertido, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Após o acidente, ela ficou pálida e ela ficou apavorada. É igual magra e abatida. Houve troca de... É outro sentido, não é que agrava, é outro. Uma coisa é ficar pálida e outra coisa é ficar apavorada, tá? Então, houve troca. E aí você vai ver várias questões assim da FGV, tá? Ó, aqui, ó, tá invertido. Se eu falar que o aluno escreveu as páginas, é mais sutil do que ele rabiscou. Rabiscou é mais grave, é mais aumentado, é mais agressivo mesmo, tá? Mas os sentidos também são diferentes aqui. Porque rabiscar pode ser que eu peguei o que você escreveu e rabisquei o quê? Por cima. Então, eu tenho sentidos diferentes. E esse daqui é mais intenso se a gente considerar na lógica, tá? Mas os sentidos aqui são realmente diferentes. Aqui é mais intenso o som. Então, a melhor resposta, letra B, se separou e abandonou. Abandonar é mais grave, é mais intenso. Então, quando a gente falar de intensificador, a gente está olhando qual é o termo que agrava, que aumenta. Só que a FGV também faz um movimento contrário, tá? Ela pergunta qual que é a palavra que atenua. Então, eu posso pedir um eufemismo, qual que atenua. Em vez de falar que ele espancou o filho, eu posso trocar por agrediu o filho. Atenua. Não atenua, gente? Questão 9. Assinale a frase que se mostra inteiramente correta em termos de pontuação. Essa questão ela é chata, ela é difícil de ler, tá? Olha, apenas o nariz entre o riso e a lágrima. Eu não posso separar o nome dos termos diretamente relacionados a ele, tá? Aqui, ó, eu tô vendo o Pedro perguntar se não ficaria mais fácil eu ler a pergunta, ver o que a questão quer e assim ler o enunciado. Ô, Pedro, eu sempre acho que vale a pena dar uma olhada no enunciado antes, tá? Ainda mais no caso da FGV, que as questões são curtas. Então, pode dar uma olhada no enunciado antes, porque eu acho que a sua leitura já vai ser mais direcionada, tá? Então, aqui, ó, não se separa o nome dos termos ligados a ele. Então, eu falo blusa de lã, não vai ter uma vírgula no blusa, vírgula, lã. Pessoas felizes não acreditam em milagres. Não posso separar o sujeito do predicado. Então, não separa o sujeito do predicado por vírgula. Aqui é ler certo. Ó. Se eu tivesse que fazê-lo, uma vez mais eu faria. Eu faria de novo. O que está escrito aqui, ó, uma vez mais eu faria. Está escrito eu faria novamente. E essa é a nossa resposta. Se eu tivesse que fazê-lo uma vez mais, eu o faria. Eu faria de novo. Então, certíssima. O ódio é sempre mais clarividente e mais engenhoso. Aqui é uma coordenação de termos, ó. Não posso separar esses termos. O conector E já está ali para unir. Então, eu não vou separar. Porque são dois adjetivos relacionados à palavra ódio. O ódio é clarividente e engenhoso. Flávia E.
professora e mãe. E vó, gente, vê se eu tenho cara de vó, mas eu sou vó do Mica. Meu netinho tem 1 ano, a coisa mais linda. E meus filhos são tudo apressados, né? Então, Flávia é professora e mãe. São dois, e vó ainda. São 2 adjetivos ligados ao mesmo tempo. Não posso colocar uma vírgula aqui, não. Mãe. Morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Tá vendo? Mesma frase sendo grande. Não sei quem foi meu avô. Beleza. Estou muito preocupado em saber. Aqui não pode. Ó. Quem sabe, sabe algo. Qual o futuro? Eu não posso separar o verbo dos seus complementos por sinais de pontuação. O verbo de seus complementos. Então, não separa o verbo dos seus complementos. Letra C, de continuar estudando. Uma questão que dependia de uma leitura refinada, né? Porque às vezes a gente lê assim, ó, se eu tivesse que fazê-lo uma vez mais, tá, mas uma vez mais poderia estar aqui ou aqui, tá no segundo pedaço. Aqui, ó. Se eu tivesse que fazê-lo uma vez mais, eu faria novamente. E aí, bora para a última, porque meu marido deve estar pensando, gente, essa mulher vai voltar para casa, não? Vou voltar, né? Como diz o outro, vou voltar, a vizinha tá lá, espero que agora ele já esteja mais calmo. Ô, gente, ontem eu botei no Instagram, 7h30 da manhã, ele tava quebrando infinito. Agora tá ótimo. Qualquer coisa eu durmo até aqui, ó. Tá tranquilaço. Questão 10. A embalagem de um biscoito mostra o seguinte: biscoitos Vô Messias, tradicional sabor mineiro, estrelinha de castanha. O nome dos biscoitos, vó, eu tô lendo vô e é vó, tá? Vó Messias tem a finalidade de indicar qualidade superior do produto. O nome, quer saber só o nome, tá? Vó Messias. Algo que tem a ver com a avó, gente, tem mais a ver com o quê? Tradição, tem a ver com a história do produto. Agora, você já viu que tem umas plaquinhas assim, ó? Tem uma empresa, tá lá escrito assim, ó, desde 1980. Isso aqui mostra o quê? Tempo, antiguidade, posicionamento de mercado. Vocês já viram isso? Às vezes você entra numa loja aí embaixo assim, fundada em 1910. Agora, quando você fala Vó Messias, a ideia que você tem aqui é de marcar história, tradição, ambiente o quê? Familiar, caseiro. O caseiro poderia entrar aqui. Indica uma qualidade superior do produto. Aqui não fala nada que é melhor que os outros. Superior precisava de um elemento de comparação. Outra coisa que vocês vão ver em provas da FGV é que é super comum cair questão de comparação, tá? Mostrar que se trata de algo muito antigo. Essa daqui seria colocar uma dúvida. Muito não, porque sua avó ela pode estar, inclusive, viva junto com você. Então, não é muito antigo. Pensa comigo. Mas pode indicar antiguidade. Ou pode indicar, no mínimo, uma tradição. Aí você deixa uma interrogação. Valorizar a tradição sobre a modernidade. Sim, gente, porque se fosse um biscoito inovador, eu não ia usar a palavra o quê? Vó. Eu ia usar palavras como novo sabor, novo gosto, né? Inovador. Então, isso daqui tem mais peso do que o muito antigo. O muito antigo eu precisaria de uma data. Aqui, eu sou vó, tá? E provavelmente vou viver muito tempo na mesma geração dos meus filhos e do meu neto. Então, falar que a designação vó indica necessariamente que é muito antigo, não. Tá vendo? Então, é mais uma ideia de tradição. Aqui você teria que comparar e fazer uma escolha. As datas têm maior potencial para marcar a antiguidade. E rótulos como vô, vó, tem mais potencial para marcar o quê? Tradição, ambiente familiar, história do produto.
Então, destacar a origem mineira. No Vó Messias não dá, não. Aqui dá, né? Então, no nome, não. Ressaltar o cuidado na elaboração do produto. Gente, ainda tinha aqui, ó, tradicional sabor mineiro. Ó, tava razoável, não tava, não. Então, resposta letra C, de continuem estudando. De com certeza, a vida muda se a gente senta e o quê? Estuda. Gente, vai ser fácil com a FGV? Possivelmente não. Possivelmente, realmente, nós não vamos ter uma prova simples. Mas das 20 questões, eu diria que umas 5 serão extremamente desafiadoras, tá? E as outras 20 serão normais. Serão questões como a lista que a gente fez aqui, que um aluno bem preparado vai gabaritar as 20. E é o que você precisa para tomar posse, tá? Olha as notas, por exemplo, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha lá a nota de corte em português. Ela ficou ali em torno de 26, 24, que eram 30, tá? A depender do cargo. Tinha cargo que era 25, tinha cargo que era 30. Português, agora, no Piauí, você vai ver aqui, de 8, 6. Beleza. Minas, 10. Você vai ver que o povo ficou no 8 ali. 8, 8. Então, basicamente, gente, é isso. Ô, Flávia, essa última cabe recurso? Gente, cabe, a gente pode até entrar com recurso, né? É igual eu falei, a ideia de antiguidade, logicamente, pode dialogar com a ideia de tradição, modernidade, sim. Mas eu acho que o texto, ele já traz, né? Ele já traz alguma coisa sobre tradicional. Então, quando ele traz a palavra tradicional, ela está mais explícita. Aqui, ó. Mas é por isso que fala valorizar a tradição sobre algo em relação à modernidade. Olha aqui, olha para mim. Eu sou vó, gente. Eu sou vó. Vocês estão me achando com cara de antiga? Eu não tô antiga, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu já falei com meu neto aqui na rua para ele não me chamar de vó, não. Para ele me chamar de Flávia. Mentira. Ele sai gritando, vovó, vovó, entendeu? Menor, gente, tá? Então, eu acho que esse muito antigo também acaba pesando um pouco na alternativa. Mas eu concordo, eu ficaria em dúvida e olharia palavras como tradicional, olharia a ideia de que vô e vó, né? Remete à história, à tradição, então acho que é mais por aí. Questões, gente, nem sempre serão perfeitas. Elas têm que ser viáveis. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente fica querendo uma questão bem elaborada. Sabe o que a gente tem que querer? Uma questão que dá para fazer por eliminação e acertar. Então, isso aí já tá, ó, super, ultra, mega importante, tá? Então, deu para acertar? Tá muito legal, beleza? Bom, acharam as questões viáveis? Eu não escolhi as piores e nem também passei a mão na cabeça de vocês e escolhi as 10 mais fáceis. A FGV tem questões muito fáceis, tá? Muito mesmo. Lógico que não vai ser em toda prova. E, por exemplo, tem uma prova da PM que eu fiz no vez, que é... Eu acho que foi até PM, salvo engano, foi no Sul, Santa Catarina, PM no Sul, tá? Não sei se foi Paraná, Santa Catarina, que foi a FGV organizadora. A prova estava muito simples, gente. Só tinha uma questão na prova que eu falei assim, nossa senhora, isso aqui, coitados dos meninos. Tinha uma questão de literatura no meio da prova. E aí, realmente, estava no edital, os meninos tinham que ter estudado um pouquinho de literatura. No Senado, também, a FGV enfiou literatura no edital. Já demos sorte, não temos literatura no nosso edital, já está um pouquinho mais ameno, tá? Então, isso aqui, ó, Santa Catarina, o Alex falando isso mesmo. Eu lembro que eu fiz essa prova, achei a prova tranquila. Então, a FGV tem provas mais tranquilas e provas mais desafiadoras. Seu compromisso com você, não é nem comigo, né? Porque é sua vaga aí, é sua vida, vamos dizer assim. Seu compromisso com você. Gente, 300 questões é o mínimo que o menino responsável fará para tomar posse no concurso da Polícia Civil do Paraná em se tratando de FGV. E eu estou sendo muito transparente. Se fosse outra banca, o número de questões poderia ser um pouco menor. Por quê? Vamos falar a verdade. Quando você já está mais familiarizado com a gramática, você já fez 200 do SEBRASP, 200 da FCC.
A gramática da FCC e do Sebrasp, ela não é diferente, ela é a mesma. Ela tem pontos um pouco, vamos dizer assim, dissonantes, porque uma banca cobra mais verbo, a outra cobra mais conector, mas a matéria em si é a mesma. Tudo se aproveita, né? O problema da FGV é que muita coisa se inova. Então, o volume de questões acaba fazendo diferença. Porque se você não fizer muitas questões, você não vai ter repertório para chegar lá na prova, comparar uma coisa com a outra. Falar, eu já fiz uma dessa, entendi como é que é. Eu precisaria que você passasse por uma de adjetivo que a resposta foi restrição. E outra de adjetivo que a resposta foi caracterização. E aí eu precisaria de uma que a resposta era tradição e outra que era tempo, porque veio uma placa com a data, entendeu? Então a gente tem que passar por mais possibilidades para evitar erros no meio do caminho. É uma banca que vai fazer mais sentido meter a mão na massa do que ficar decorando muita coisa. No caso da FGV é bem por aí mesmo. E não fiquem tristes se nos primeiros 10 que vocês fizerem, a primeira semana que eu fiz 50, Flávia, tipo assim, eu queria morrer. Tá, ué. Toma aí como é que eu posso dizer? Toma respira e segue e continua fazendo. É isso. É uma questão de muita inferência, é uma questão de pragmática, essa daqui do tradicional, e isso aí é muito cobrado na FGV, beleza?